Olá, meus caros! Hoje, a partir da aula passada, né, a gente falou da parte de cabeçalho, head, basicamente falando sobre a parte de bibliotecas que a gente utiliza, sobre do template que tem da BNT para o LaTeX, e também falando sobre aqueles pequenos pontos específicos que são os metadados que a gente coloca, que são informações a respeito do texto, qual é o título, quem é o autor, data. Então, tudo isso é a parte de cabeçalho. Chega um determinado momento, e aí eu recomendo que você tenha visto a aula passada para justamente saber essa parte anterior. E aí a gente vai para a parte que nos interessa nessa aula de hoje, que é sobre a parte do body, ou seja, mais ou menos tendo a ideia mais ou menos de como funcionaria, utilizando o HTML, o padrão da HTML, para poder explicar as coisas. Então, na parte do body a gente vai falar sobre a parte do conteúdo que a gente coloca na parte de introdução, desenvolvimento, conclusão. É aqui que a gente vai trabalhar, como é que a gente coloca tabela, imagens, tudo bonitinho ali, os conformes, como é que faz para colocar negrito, itálico, e essa ferramenta que ela vem para ajudar a gente, ok? Então, agora que está tudo explicado, vamos para a parte que interessa. Então, falando especificamente sobre o LaTeX, parte do corpo dele, a parte que entra o conteúdo. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, a geração do sumário ela se dá através das declarações dos capítulos, seções, subseções e subsubseções no decorrer do texto. Então, quando eu declaro no decorrer do meu texto lá que aquilo ali se trata de um novo capítulo, é a partir dessas declarações que eu vou fazer no decorrer do texto que ele vai gerar o meu sumário. Então, é uma coisa que é automática. Então, por exemplo, nesse template específico, a gente tem uma linha lá identificando assim, olha, eu preciso de um sumário para esse texto, né? Então, nesse template aqui ele tem sumário. E na aula passada, na parte cabeçalho, foi explicado onde é que é gerado esse sumário. Enfim, então é necessário que fique claro que a parte do sumário ela é gerada devido às declarações que tem no meio do texto. Ok? E como é que eu faço essas declarações? Então, quando tem um determinado capítulo, né, tem um novo capítulo aqui, o capítulo de introdução, o capítulo de desenvolvimento. Eu vou colocar esse comando aqui, ó, /chapter. Então, quando eu coloco assim, eu vou ter um capítulo aqui, então eu coloco /chapter, e aí, entre essa parte das chaves aqui, ó, eu coloco qual é o título desse capítulo. Então, ficaria mais ou menos aqui, /chapter, introdução. Ok? Se for a parte de desenvolvimento, /chapter, desenvolvimento do trabalho. Se fosse, nesse trabalho tivesse apenas um resumo, né, então não teriam 3 capítulos. Ele teria apenas o capítulo de resumo. Então, seria /chapter, resumo, certo? Este é o padrão para declarações de capítulo, para declaração de capítulos no decorrer do texto. Então, a gente vai colocar aqui o /chapter, introdução. E aí ele, seguindo o cabeçalho que foi feito anteriormente, declarando como é que seria o padrão de capítulo, como é que seria a parte de justificação e tudo mais, colocando ali as bibliotecas de imagem e tudo mais, a partir do momento que eu declarei essas bibliotecas, agora eu vou fazer uso delas. Então, quando eu defini lá em cima qual era o padrão, que era o VZ23, se eu não me engano, qual era o padrão da apresentação do capítulo, então quando eu só coloco aqui o /chapter, ele já sabe que ele segue aquele padrão lá e ele implementa aqui, ó, por exemplo, essa introdução ficou assim, ó. Ok? Quer ver? Aqui, ó. Então, por exemplo, nós temos aqui, vou abrir aqui o capítulo de introdução, certo? E aí tem ali introdução, né? Vou colocar aqui um outro, vou colocar aqui. Vou botar esse aqui. Então, nós temos aqui o que a gente faz, né? O resultado que a gente põe. Então, eu coloco aqui /chapter. E eu vou colocar aqui a parte de objetivos.
E aí, quando eu declarei que tem mais um capítulo chamado Objetivos, eu vou pôr um texto qualquer e vou pôr para recompilar. Quais são as coisas que eu já tenho que esperar automaticamente disso? Primeiro, ele vai incluir esse novo capítulo no sumário. Aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui, ó. Então, no meu sumário já tem aqui um capítulo chamado Objetivos. E como eu utilizo aquela biblioteca de referência, não de referências, né, mas de marcação de texto, então, se eu clicar aqui em Objetivos, ele já vai me levar diretamente lá para aquele capítulo. Ó. Entendeu? E um novo capítulo ele sempre está numa nova página, conforme foi dito lá, foi feito lá no Document Class. O Document Class foi definido lá que todas as vezes que eu tenho um novo capítulo, ele vai para uma nova página e vai sempre estar em uma página ímpar. Ok? Então, dito isso, então nós temos aqui capítulo 1, capítulo 2. Beleza? Então, dando continuidade. Também posso criar o que a gente chama de seção, que são partes específicas que estão dentro do texto, né? Por exemplo, aqui dentro em vez de eu criar um novo capítulo aqui, objetivos, vou criar uma seção de objetivos. /section. E, ó, a vantagem também do Overleaf é que ele te ajuda com os comandos. Está vendo aqui que ele está listando aqui quais são os possíveis comandos? Então eu coloquei aqui. Agora, em vez de ser um novo capítulo, virou uma seção de objetivos. Certo? Recompilou. Aqui, ó. Então, uma seção entenda-se por aqueles pontos 1.1. Aqui, ó. E aqui tem aqui, ó, capítulo de introdução, seção de objetivos. Ficou claro? Então, quando eu coloco aqui esse section, ele vai fazer isso. Perceba que também que eu posso, ó, conforme está aqui na imagem, aqui, ó, /section tabelas, 2.1 tabelas. Eu posso ir além disso aqui. Existe 1.1, né, que é um subtema que está vinculado a esse capítulo. Mas também posso criar um outro subtema que está vinculado a esse subtema, né? Por exemplo, sobre objetivos. Então, eu vou colocar aqui subsection. E ali, ó, tem ali o comando. Então, eu vou colocar objetivo geral. E aí eu vou pôr aqui também aqui um subsection. Objetivo específico. Perceba que ele, como eu identifiquei lá no Document Class que o idioma desse meu texto seria inglês e português, ele já faz a correção ortográfica. Isso ajuda muito. Então perceba aqui, ó, tem objetivo, introdução, objetivos, objetivo geral, objetivo específico. Tá tudo aqui, ó. Ficou claro? Então, feito isso, a gente abordou aqui até agora a parte de seção, subseção e vamos para a parte de itens, que é basicamente para apresentar uma lista de coisas. Como é que eu faço para colocar aquela lista? Então, a gente vai utilizar esse comando, que é o begin item is e dou um end com item is. E coloco os itens dentro. E ele vai gerar essa lista de coisas aqui com esses pontinhos aqui, ó. Então, eu posso colocar aqui /begin e ele espera alguma coisa. Eu coloco item is, tá vendo? Aqui, ó, primeira opção. E ele já coloca um /item para você ali automático. Que legal, assim, ele automatiza as coisas para você. Então eu vou colocar item 1 /item item 2 e eu vou pôr para ele recompilar aqui. E ele vai gerar justamente esse resultado.
Entendeu? Deixa eu verificar se tem um outro item que eu posso pôr aqui. De item mesmo, eu acho que eu posso colocar aí list. Deixa eu verificar aqui. Ele já coloca ali list. Ó. Item A barra item B. E vou pôr para recompilar. Então dei um item easy e com um list. Cada um deles vai ter um resultado diferente. Aqui, ó. Opa. Opa, deu erro. Será que é assim? Tem que pôr ponto. Se não, estamos com um erro. Não vou saber recuperar aqui. Teria que parar um outro momento. Vou gastar muito tempo com isso. Enfim, utilize um item easy. Beleza? Dando continuidade. Então, declaração de imagens e tabelas. Como é que a gente faz a declaração de imagem? Lembrando que um padrão da BNT, quando a gente vai declarar uma imagem, ou até mesmo uma tabela, ela tem que seguir esse padrão aqui, ó. Tá vendo? Aparece o título da imagem na parte de cima. Aqui, ó. Logo do IFPA retirado da internet. E aí aparece a imagem. E aí aqui embaixo aparece a fonte. O local proveniente de onde você tirou essa imagem. E a mesma coisa para a tabela. Por exemplo, aqui tem tabela, tal. E aí tem aqui o título da tabela, tabela sem sentido. E aí tem a tabela por si. E aqui embaixo a fonte. Você tem que indicar a fonte. Se for feita por você mesmo, você colocar feita pelo próprio autor. Ou então feito pelo autor deste texto. Enfim. É deste modo que a gente utiliza, tá bom? Então, como é que seria o padrão para declaração de imagens, por exemplo? A gente vai colocar um barra begin figure, certo? Vai colocar um H maiúsculo aqui, ó. Qual a importância desse H aqui? O begin figure ficou claro, né? Agora há pouco a gente deu um begin item easy, agora um begin com figure, fica claro do que se trata, né? O H ele é para definir que essa imagem ela vai ficar exatamente naquela posição. Tem o teu texto, e aí chega um determinado ponto onde é que ela começaria a aparecer. Com esse Hzão, o teu texto, o LaTeX, ele vai obrigatoriamente colocar aquela imagem exatamente após aquele texto. Se você deixar assim o Hzão, ele vai pôr numa melhor alocação, mesmo que seja na folha seguinte. Ok? E aí, continuando. Aí tem esse barra centering, que é para indicar que ele vai ficar centralizado. Footnote size, que é para tirar ali o tamanho da fonte do rodapé, que tem que ser um pouquinho diferente em relação ao do título. Barra caption. Esse caption é justamente o título da sua imagem. Então, logo do FPA retirado da internet. E aí, quando for por de fato a imagem, e a imagem a gente espera que seja uma imagem que está dentro de alguma pasta, ou não, né? Mas vai ser um arquivo de imagem. Então eu tenho que colocar seria um include graphics, mas é interessante que ela fique centralizada. Ela não fique orientada à esquerda nem à direita. Então tem que dar um begin center e aí sim adicionar a imagem. Que a gente faz isso com barra include graphics. Aí tem esse scale aqui, basicamente é a escala, que é para indicar ali a proporção de uso da área para pôr essa imagem. Você pode colocar aqui 20% da imagem ou 0,99 para indicar que ele vai utilizar o máximo tamanho possível, enfim. E aí depois aqui entre chaves você vai indicar a localização dessa imagem. Vou colocar aqui imagens barra IFPA traço logo, tá aqui na pasta. Cadê? Tem aqui a nossa pasta imagens, certo? E aí aqui dentro dessa parte de imagens, tem aqui, ó, IFPA logo.
Tá aqui a imagem. Eu coloquei dentro da parte de imagens. Perceba que a gente não utiliza o JPEG aqui para poder indicar, qual é o formato da imagem, né? Dando continuidade. Depois que você indicou a localização aqui da imagem, né, que ela está na pasta imagens e FBA logo, e que essa imagem vai ficar centralizada, você vai colocar um /label, que é basicamente para você facilmente encontrar ele com um clique. Mas isso aqui não é interessante para a gente, é um marcador para encontrar fácil. Por exemplo, de acordo, tiver no meio do texto, de acordo com a imagem tal, e aí já aparece um link para você clicar, assim como na parte de sumário, ok? No momento não é interessante para a gente tratar isso aqui, como é que a gente faria isso aqui, mas vamos dar continuidade. Depois aqui embaixo tem esse /par, que é para justamente pôr aquele texto ali no rodapé. Eu coloco ali fonte, site do FBA, ok? E dá um end figure. É dessa forma que a gente declara uma imagem, tá bom? E para tabelas, dá um /begin table, um H você já sabe para quê, centering também, footnote size também, caption, nome da tabela, né? E aí dá um begin aqui, center, para indicar que a tabela vai ficar centralizada. E aí a gente já vem para aquela parte que a gente vai declarar a tabela em si. A gente faz como? Bom, existem algumas formas de você fazer isso. Para gerar essa tabela aqui, a gente dá um begin tabular. A gente vai utilizar o padrão tabular para gerar a tabela. E no tabular a gente vai colocar aqui entre chaves, por exemplo, justamente quais são as linhas que ela vai ter aqui, quais são as linhas referentes às colunas, né? Então, perceba que o C indica que tem a quantidade de colunas que vai ter, e essa linha aqui em pé, ela indica justamente pra gente aqui, ó. Não tá entendendo. Entendi. Ela vai indicar pra gente aqui justamente onde é que vai ter uma linha na parte em pé aqui. Então, por exemplo, nossa tabela aqui, deixa eu ver se tem alguma tabela aqui dentro. Não. Se eu fosse colocar aqui entre essas chaves aqui, ó, ele já ia indicar justamente as linhas laterais. Não tem como indicar aqui agora no momento. Serão essas linhas aqui, ó. Ok? Então, feito isso aqui, depois eu vou colocar o H-line. Esse /H-line aqui, ele indica justamente essa linha que tem aqui, ó. Cada vez que eu coloco o H-line, significa que ele vai pôr aqui essa linha aqui, separando cada uma das linhas. Então, tem título da coluna e aqui, ó. Tem título da coluna e título coluna. Perceba aqui que temos aqui no nosso texto aqui, tem aqui, ó, título coluna 1, título coluna 2, certo? Só que o 1 e o 2 ficaram na linha seguinte. Esse E aqui é justamente para indicar que eles são separados por essa linha aqui, ó, que eles estão em colunas diferentes. E o // que é para indicar que findou aqui essa linha específica. Então ele vai para a seguinte. E eu coloco um 1, E, 2 e novamente eu coloco o // para indicar que há um fim na parte de dados que vão ser postos aqui. E eu coloco mais uma vez o H-line, que é para /H-line, que é para indicar justamente que há necessidade de pôr essa linha aqui. Depois tem X e Y, seguindo o mesmo padrão, e aí vai até o end tabular. Ok? Depois tem o /end center, e por último nós temos aqui um label, né? Que é justamente mais uma vez o marcador, e tem um /par fonte para indicar justamente o nosso rodapé da nossa imagem. E aí nós temos aqui adaptado da internet, certo? Dúvidas? É isso que nós tínhamos para hoje, tá? Numa outra ocasião eu mostro como que seria aqui. Até mais, se cuidem.